prazer estar aqui. Antes de começar, a gente está brincando. O Cid, essa turma dele, incrível, quando chama a gente vem, fala, oh, que ótimo, tal, né? Isso é uma coisa muito boa. Gente bem intencionada consegue articular coisas muito bacanas. E ele me deu essa tarefa de falar, olha, o tema é esse, né, que vocês viram. Diversos somos todos, enfrentando o padrão dominante. Eu tenho que falar um pouco do conceito de valorização da diversidade, como está na programação. Vou procurar manter o que está lá na promessa, né, que foi feito, porque senão depois processam a gente, porque não cumpriu, vendeu o negócio e não estava. Os desafios para o ambiente empresarial e para a sociedade, boas práticas na promoção e gestão da diversidade e as perspectivas da valorização da diversidade no Brasil. Então, claro, nesses poucos minutos, tentar dar um panorama geral aqui para aquecer, sobretudo, a conversa, né, que nós vamos ter. Eu acho que essa é uma parte importante e também preparar para conhecer depois algumas experiências concretas aí que a gente tem no meio empresarial brasileiro. E eu tenho que fazer tudo isso com essa perspectiva que está colocada aqui neste primeiro painel, que é a dos direitos humanos. Então, nessa ótica ou nessa ética, é legal que a gente comece pelo conceito de diversidade. Eu gosto sempre de relembrar que falar de diversidade não é falar de alguns de nós. Não é o meu, eu juro que eu desliguei. Eu gosto sempre de lembrar que falar de diversidade não é falar de alguns de nós, mas falar de todos nós. E mesmo a gente estando aqui nesse palquinho, né? Mas na vida não é assim, não tem um palquinho onde alguns de nós olham para os outros, em geral as mulheres, os negros, as pessoas com deficiência, a comunidade LGBT, sei lá, né? Sempre, cada hora vão eleger alguns para dizer, vocês são os diversos, e nós somos o quê, né? Esquisito isso. E essa ideia é essencial, porque depois isso impacta na hora de você fazer um programa empresarial de valorização da diversidade. A ideia, portanto, é básica e muito ligada a essa coisa da dignidade humana, que cada um de nós um ser único e especial. Cada um de nós, exatamente por isso, por ser único, é especial. Cada um de nós é o resultado, né, das composições possíveis para a vida se fazer presente. Então, a gente se enxergar assim, nessa visão vem muito forte a questão da deficiência. Fala, não, a deficiência é um desvio da vida. Não, é uma das possibilidades da vida. É a vida se expressando, ela se fazendo presente. A questão do envelhecimento, né? A questão das fases da vida, nossas questões que podem estar ligadas a acidentes, a doenças, a coisas não só de uma genética no nascimento, mas você enxergar a diversidade humana por essa ótica, parece biológica só, né? Mas aí o Edgar Morin resolve isso, ele fala, olha, nós somos 100% biologia, 100% cultura. Então, do ponto de vista biológico ou do ponto de vista cultural, cada um de nós é uma das soluções que a vida encontrou para se fazer presente. Essa base, né, para você pensar a diversidade humana, é que vai fazer com que a gente se encontre, né, e procure dialogar, por exemplo, sobre a questão da mulher, ou da questão do negro, nessa perspectiva de eu estou junto nisso, eu faço parte, eu trabalho o senso de pertencimento à diversidade humana e não deixa lá o assunto da mulher é o assunto das mulheres. Se eu sou pessoa com deficiência, que também tem homens e mulheres, não sei se vocês já perceberam, as empresas não lidam assim. A gente continua fazendo programas estanques e às vezes olhando as coisas de forma estanques. Mas diz, não, esse é o assunto lá do grupo de mulheres, ou é o assunto das mulheres. Tal. Faz com que a gente tenha que envolver os homens nessa conversa. E mais do que isso, no ambiente empresarial, mas isso serve para qualquer organização, mas vamos focar no ambiente empresarial, faz com que o assunto da diversidade não esteja, então, só ligado às chamadas minorias. Minorias não só do ponto de vista numérico, a gente sabe disso, né? A mulher é maioria, por exemplo, na sociedade, os negros são maioria na sociedade, mas a minoria no sentido político, de quem tem, quem dá as cartas, quem tem voz, quem determina as coisas. Então faz com que a gente, no ambiente empresarial, perceba esse assunto como algo para transformar a qualidade das relações que a gente tem dentro de uma organização. Então, se eu estou trabalhando a questão
do racismo, se eu estou trabalhando a questão do machismo, da homofobia, qualquer dessas questões, eu não estou trabalhando só com a perspectiva de beneficiar aquele segmento, mas eu estou olhando a organização toda, onde todos somos diversos e, por isso mesmo, todos temos um papel, temos uma responsabilidade para promover a diversidade como valor. Os processos, portanto, de inclusão, por exemplo, da pessoa com deficiência, da mulher na base das empresas, que ainda é um desafio. A gente só fala de carreira da mulher, olhando lá para o teto das empresas, os lugares mais altos, tal, mas o desafio é em todas as posições, em todos os lugares. A gente tem a segregação ainda, né, das atividades masculinas, femininas. Quando você olha a diversidade com esse olhar, né, de diversos somos todos temos essa dignidade, o direito à vida, ao trabalho, as coisas todas. O processo de inclusão vira realmente, efetivamente, de mão dupla. Eu não estou incluindo só a pessoa com deficiência no ambiente onde ela vai ter que se adaptar, é o que a gente usa no jargão do mundo das pessoas com deficiência, está aqui, né, a turminha, por exemplo, a Ana Paula, e a Andréia, que trabalham com inclusão de pessoas com deficiência. A gente não trabalha só essa integração, né? Mas essa inclusão que exige essa via de mão dupla, e isso vai exigir diálogo, isso vai envolver a transformação do todo. Essa é a grande barata, a grande tarefa de um programa de valorização da diversidade nas empresas, é a transformação do todo. E essa transformação aí enfrenta, né, os desafios nesse tema. Enfrenta a outra parte do meu título aqui dado, né, o padrão dominante. O que é o padrão dominante? Por questões históricas, culturais, né, e persistentes, a gente tem, por exemplo, o nosso mundo empresarial, mas isso vale para qualquer organização, a gente tem os processos, os sistemas, a linguagem, os rituais, tudo em volta da nossa organização, porque é o retrato da nossa sociedade, baseado num padrão dominante. Eu gosto muito de usar a cara do Brad Pitt. Ele está ficando velhinho, porque ele está mais novo do que eu, está com 51 anos, eu estou com 53, Cid. Fiz aniversário agora, dia 2, viu? Aliás, você não me deu parabéns na direita. Mas o Brad Pitt, eu gosto de usar a imagem dele, que é um homem branco, heterossexual, loiro, de olhos azuis, sem deficiência. É a cara do padrão dominante, né? Em geral, aí já escapando um pouco do Brad Pitt como imagem, mas se você nasceu nos lugares mais desenvolvidos do país, se você é de uma religião que não seja muito esquisita, de preferência você tem que ser católico, porque todo o resto é esquisito, é estranho. Então você desenha um padrão de normalidade, de coisa absurda em torno do padrão dominante. As máquinas nas nossas empresas, né, bem efetivamente, bem concretamente, elas têm ali o padrão dominante encarnado nas nossas máquinas. A dificuldade que a gente tem hoje para a inclusão da pessoa com deficiência é porque elas estão baseadas nesse padrão dominante que está contaminando as nossas empresas, vamos dizer, em torno de algo que tido como normal e que não é bem assim. Alguma coisa contra o Brad Pitt? Não, não é isso? As mulheres geralmente ficam quietas, tal, só os homens ou os gays que falam, não, nada contra o Brad Pitt, ele é tudo de bom. Só que ele não pode, essa é a ideia de um padrão dominante, ele está único, a única possibilidade de vida, né, de como é viver, de como é ser belo, ser forte, ser inteligente, ser competente, ser pronto para nos governar, porque essa junção que a gente faz, não pode ter ele na nossa cabeça como a única possibilidade. E isso está ligado também ao desenho que o próprio Leonardo da Vinci abandonou depois, mas do homem vitruviano, né? Então, nada contra ter né, as duas coisas, nada contra o Brad Pitt, os loiros, os homens, os brancos, os heterossexuais, os sem deficiência, essa coisa toda, mas só eles não podem determinar nada no mundo, não dá para ter isso. A ideia da diversidade que vai trazer essa pluralidade para a transformação do todo nas nossas organizações. Repensar os espaços, olha aqui esse palco, tem uma rampinha ali, né? Para ter uma rampinha ali é porque ela também está aqui na nossa cabeça, no nosso coração, né? Porque senão não ia estar essa rampa ali, né?
E essa é a ideia. A mesma coisa nos processos, recrutamento e seleção, as coisas todas, você combater esse padrão dominante para repensar todas essas coisas nessa ótica. O maior inimigo da diversidade é o Brad Pitt? Não. É a ideologia do padrão dominante. Ele, como é ideologia, ele está na cabeça de todo mundo. Eu posso não ser, né, parecido, próximo, que é um padrão idealizado, é ideologia. Ninguém é Brad Pitt, né, no seu próprio, ou nem o próprio Brad Pitt corresponde a tudo aquilo que a ideologia do padrão dominante coloca para ele. Mas você pode se olhar no espelho e não se aceitar. Falar, nossa, eu sou gordo, ou eu sou alto demais, ou eu não sou branco, não sou loiro, né? A mulher que faz o jogo do machismo, porque se é a ideologia, está na cabeça de todo mundo, e aí a grande luta da valorização da diversidade dentro das organizações, o inimigo concreto, vamos chamar, é esse padrão dominante. O lado positivo é você, por meio de um processo de inclusão, com essa ótica de que diversos somos todos, você está repensando o todo. O jeito que você se comunica com o seu cliente, com o seu fornecedor, com a tua comunidade, o jeito que você recruta, o jeito que você, enfim, estabelece esse diálogo. Parece uma coisa tão, assim, doida, tal, né, fora, filosófica, essa coisa toda, mas é tão básico. A gente está falando de biologia, está trazendo, inclusive, o tema da diversidade, é um dos que mais ajuda na conversa sobre sustentabilidade dentro das organizações a trazer a vida, e a vida como ela é para dentro das nossas organizações. Quando a gente ainda enfrenta empresas que desprezam a mulher, e uma das questões da mulher, a gravidez, a possibilidade da gravidez, não é nem concreta essa coisa, porque nem toda mulher engravida, não quer engravidar, ou não pode, ou não tem interesse nisso, enfim, mas fica lá essa fecha, né, essa coisa em cima da mulher. Quando você vê a organização com uma dificuldade de lidar com uma mulher que engravida e transforma isso num problema tal, é uma organização que tem dificuldade de lidar com a vida como ela é. Os assuntos chamados de diversidade, nessa perspectiva, nessa ótica, elas ajudam a trazer a vida como ela é para dentro das nossas organizações. Desafio para o ambiente empresarial e para a sociedade. É esse, então, enfrentar o padrão dominante. O que faz a diferença nisso? Eu vejo ainda, eu trabalho com isso, né, dou a consultoria para as nossas grandes empresas aí nesse tema, muitas ainda acham que é só uma questão de oportunidade. Então, é verdade, é justo, é correto, vamos dar oportunidades, por exemplo, para os negros, para as mulheres, para as pessoas com deficiência, que é lei, e a lei baseada exatamente nisso, nessa ideia de que o direito ao trabalho é de todo mundo. Mas vamos só trazer eles e pronto. Não dá certo. Você está dando oportunidade, mas o desenvolvimento humano envolve... Eu fiz um TED sobre isso. Olha que bacana TED, hein? Me virei lá, foi bacana. Falando de desenvolvimento humano. Botaram o título lá, canhoto, tal, porque eu sou canhoto, aí pegaram só essa coisa. Mas ali eu estou falando de desenvolvimento humano. Que envolve oportunidade, que envolve condições de trabalho. Para pegar pessoas com deficiência de novo, fica mais evidente, fala, eu tive a oportunidade do emprego, mas se eu sou cego e não tenho um programa para que eu possa trabalhar ali, eu tive a oportunidade, mas não tive as condições. Para o meu desenvolvimento, para o desenvolvimento do meu trabalho, para o desenvolvimento da minha organização, para eu atingir os resultados, para eu bater as metas lá que pedem, para eu chegar no meu trabalho, eu tive a oportunidade, mas não consigo chegar. Porque tem lá um monte de escada, tem lá, sei lá, um monte de barreiras. As pessoas falam aqui nessa sala, mas eu sou uma pessoa com deficiência auditiva, eu não estou participando, portanto vou ficando para trás. Então, oportunidade tem que ser combinada com as condições. E isso surge de uma outra coisa, que é o direito à identidade. Você só faz isso quando você reconhece que o outro existe, quando você reconhece a identidade do outro. A gente sofre uma opressão, até acusando os direitos humanos disso, que é falso. Não é verdadeira essa ideia de que direitos humanos torna todo mundo igual. Não fique falando esse negócio de gay, de pessoa com deficiência, de diversidade, aí, porque nós somos todos iguais. O importante é isso, fala, iguais na condição de gente. Mas é evidente que exatamente essa afirmação é para poder
falar aquela coisa, olha, cada um de nós únicos, cada um de nós uma das soluções que a vida encontrou dentro das composições possíveis. Então, essa afirmação dos direitos humanos é exatamente para isso. Quando a gente pega lá as pessoas com deficiência, a questão da mulher, ontem a Globo News fez uma matéria mostrando as empresas se adaptando às necessidades das mulheres. Achei ótimo, tá bom, né? O importante é, num outro estágio, a gente mostrar a empresa acolhendo a vida como ela é, porque ela faz negócio com a vida, ela lida com a vida, ela tem gente e tal, então não é abrindo uma concessão ali para as mulheres. Mas quando você tem isso, é porque você está reconhecendo a identidade. Você está vendo aquela especificidade daquela comunidade, o que é específico disso. Quando você põe lá os benefícios iguais, né, para os casais do mesmo sexo, por exemplo, você ter benefícios dentro da empresa pluralizados para todo mundo. Oi, Vânia, tudo bem? O Cid falou que podia ser bem informal aqui. Eu, dentro do meu tempo, aí eu vou dando tchau aqui na plateia. Tá ali, Quando você tem isso, é porque você tem esse terceiro elemento aí do desenvolvimento humano, que é o reconhecimento da identidade do outro. Então, você considera, é uma palavra muito importante na valorização da diversidade, considere as especificidades, as características, não é a diferença. Diferença de quem? Do Brad Pitt? Do homem vitruviano? Diferente de você? A diversidade não fala da diferença, né? A diversidade trata de um conjunto de semelhanças e diferenças e, em relação ao padrão dominante, sim, diferente. Mas esse acolhimento da pluralidade, Vou conseguir manter meu tempo, vai avisando aí. Então, um processo de olhar o todo e de desenvolvimento humano envolve oportunidade, condições, envolve o reconhecimento, não é premiação, essa coisa, mas o reconhecimento da identidade e, por fim, as escolhas, né? Qualquer processo de desenvolvimento humano que não considere as escolhas das pessoas, essa liberdade de escolhas que a gente tem é importante. Tem gente, dizia minha mãe, nasceu em berço de ouro, mas jogou tudo fora, né? Quer dizer, teve oportunidade, teve condições, teve até o reconhecimento das suas especificidades, teve a consideração pelas suas características, das mais plurais possíveis, mas às vezes a pessoa escolhe caminhos horríveis. Tem gente que critica isso e diz, isso é muito liberal demais, não é coisa. Mas a gente está olhando um conjunto de coisas, não está olhando isso isolado. E toda vez que tiram a liberdade da gente, de escolha, é complicado. O Amartya Sen resolveu isso, ele diz, olha, todo processo de desenvolvimento humano é o processo de ampliação das escolhas das pessoas. Eu achei aquilo lindo quando surgiu essa coisa, tal, foi o prêmio Nobel, né, de economia, e é importante dizer das escolhas. Tudo isso se combina com outras duas coisas, a qualidade do projeto. Eu posso ter tudo isso vendendo drogas, por exemplo, e aí você, com toda a discussão moral sobre isso, ou com outras coisas, você está numa organização cujo projeto não é legal, desde o seu produto, sei lá, aquilo que você faz, qual é o sentido, o significado daquilo que você está fazendo. Então, claro, olhando essas questões do desenvolvimento humano, dentro de um projeto, o projeto de organização, o projeto de sociedade, o projeto de mundo, né, que a gente tem que estar combinando tudo isso. E esse cuidado com a qualidade das relações. Diversidade, tem empresa, às vezes, que nem quer falar de diversidade, fala só de respeito. Faz uma política de respeito às pessoas. Eu acho bacana, eu acho que já deu, já está ótimo. Não precisa, às vezes, nem falar explicitamente de valorização da diversidade. Claro que ela envolve muito mais do que só respeitar. Ela quer mais. Ela gosta da diversidade. Se você valoriza a diversidade numa organização, você está dizendo para a tua comunidade interna, está dizendo para a comunidade em volta, que você gosta da diversidade. Isso implica em você botar aquela promessa que as empresas fazem, de que o mérito é que vai ser o que vai ser observado, e não se você é homem ou mulher. A maioria das nossas empresas, sobretudo a indústria, mas não só, é impressionante isso, ela ainda diz que eu preciso de homem porque aquela atividade precisa de força. Fala, não, né, bota foco na força, não é isso? O mérito é importante, se a pessoa então faz parte do trabalho, carregar esse negócio daqui para lá, isso aqui é pesado, precisa de força, não precisa de homem. Né? Porque tem homem que é fraquinho, tem mulher que é forte, tem de tudo nesse mundo, então não precisa fazer essa coisa.
Então, ajuda a botar o foco no mérito e ajuda a rediscutir o mérito. Para você construir, né, Alberto? Alberto gosta dessa parte. A competência organizacional. Competência organizacional. Você não forma uma organização só com meus aluninhos lá, bonitinhos, criados a danoninho, todos rosadinhos, tal, bonitinhos da FGV, lá de São Paulo, da FGV daqui. Tudo de bom para eles, ótimo, mas você não faz uma empresa só com a turma, né, que a gente confunde mérito aí com a ideia né, faculdade de primeira linha, sei lá. A gente confunde mérito com elitismo. Nada contra a elite, contra o elitismo, essa doença que faz com que a gente se ache bacana conforme as nossas grifes, né, que a gente traz com a gente. Grande desafio, portanto, da diversidade, nos últimos 30 segundos que me restam, é dizer o seguinte: quem avançou nesse tema no Brasil, eu tento extrair uma essência, e duas coisas são importantes. Uma é que se colocou nesse papel de perceber a valorização da diversidade como uma transformação da cultura da organização, não só um processo de inclusão de alguns de nós que estão fora ou que estão vulneráveis, tal. Outro é que busca a participação das pessoas. Eu não acredito, aí é duro dizer isso porque não me contratam mais, mas tem gente que me contrata para eu fazer um projeto bonito de diversidade para dentro da empresa. Eu faço, lá no escritório a gente faz cada coisa, eu estou há anos nisso. Não acredito, não é legal. O bacana é você ter a participação das pessoas. O que significa isso? Lá com a alta liderança das empresas, ter um espaço dessa alta liderança, poder montar, chame o que for, um comitê, mas o comitê de diferentes áreas que vai interagir com esse tema. As empresas que avançaram no Brasil fizeram isso. E, não só no modelo americano, mas já no modelo brasileiro, começam a criar os grupos de afinidade. De novo, isso é nome, pode chamar de afinidade, grupo estratégico, grupo disso, grupo daquilo, mas o grupo com aquela comunidade e os outros. Então, não só grupo de mulheres, um grupo de gênero, de diversidade de gênero, onde vai ter homens e mulheres discutindo essas questões, claro, com foco naquele que está mais sentindo ali, né, a situação, que é a questão da mulher, mas você vai ter essa troca, esses espaços de diálogo, onde a voz não é só do presidente, que é importante, não é só da pessoa que está cuidando do programa de valorização da diversidade, não é só da gestora de gestora ou gestor de RH, mas você tem a voz daquelas comunidades, daqueles segmentos, daquelas pessoas que estão vivenciando esses temas também dentro das empresas. No Brasil, estamos indo, já acabou meu tempo, eu sei, mas estamos indo bem nesse tema? Eu acho que sim. Desde que a gente seja capaz, quem está trabalhando com isso, desde que a gente seja capaz de se renovar, de se reinventar, de estar sacando as mudanças na sociedade, no ambiente empresarial, os jeitos que o tema passa por mudanças. Então, aquilo de ter uma área de diversidade, hoje você ainda tem a necessidade disso, a gente ainda defende que tenha uma área de diversidade, que ela tenha ali até uma perenidade dentro da organização, mas você, felizmente, já depois do final dos anos 90 para cá, que no Brasil a gente vem trabalhando esse tema no ambiente empresarial, sobretudo nessa época, a gente já tem o tema já mais espalhado pelas organizações. E trabalhar com esse tema exige humildade, né? A gente não sabe tudo, por isso que é importante escutar as pessoas, dialogar. Ninguém é dono da verdade. Não é escutar as pessoas porque elas são as portadoras da verdade, é porque no diálogo, na troca, é que a gente pode fazer a diferença. E aí a humildade é essencial. Por mais que você tenha ali os conhecimentos, todos os doutorados da vida, todas as coisas, faça, mas se não tiver humildade, porque estamos lidando com gente, estamos lidando com vida. Pronto, chega.